Oi, gente jovem. Então, eu vou começar a realizar uma série de vídeos de resolução de exercícios de física. O que isso significa? Todo dia vai ter um videozinho de exercício de física para você ler o problema, dar um pause no vídeo e tentar fazer o exercício. Estou sugerindo isso para que você pratique. Feito isso, você dá continuidade do vídeo e vê se acertou ou não. Eu vou fazer todo dia um vídeo de exercício diferente, pegando todo o conteúdo que cai nas provas, né, Enem e tudo mais. E se você tiver sugestão de algum exercício que queira que eu resolva, manda a foto para mim, pode ser pelo Instagram, tá? Vai aparecer aqui o Instagram. Ou então manda por e-mail no contato@jovemmancebo.com.br. Perfeito? Então, entendeu, né? Eu vou ler o problema, você dá um pause no vídeo, tenta realizar, não conseguiu, assiste para ver como faz, conseguiu, assiste para ver se acertou. Joia? Então, primeiramente, vamos à leitura do problema. Qual é o tempo gasto para que uma composição de metrô de 200 metros a uma velocidade de 180 km por hora atravesse um túnel de 150 metros? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, entender do problema é qual é a pergunta. O que é que ele quer que a gente descubra? Nesse caso, está aqui. Qual é o tempo gasto? Então ele quer saber o tempo que leva para um trem que tem 200 metros de comprimento, que está viajando a 180 km por hora, leva para atravessar um túnel de 150 metros. Bom, a gente sabe que a pergunta é qual é o tempo. Então, a gente vai visualizar aqui uma coisa. Nós sabemos que o trem tem 200 metros de comprimento, ele vai atravessar um túnel de 150 metros de comprimento e nesse momento em que o trem começa a entrar no túnel, é o tempo que começa a contar para ele atravessar esse túnel. Só que toda vez que tiver um problema que fala do comprimento de alguma coisa para atravessar outra coisa, a gente vai fazer a seguinte comparação. Em vez de ter um trem, imagina que eu tenho lá no final do trem uma partícula. E essa partícula, para ela atravessar esse túnel, ela tem que chegar nesse ponto. Perfeito? Então ela está lá no finalzinho do trem e para ela atravessar esse túnel, ela tem que chegar aqui. Desse ponto a esse ponto, qual é o total de distância que ele caminhou? Bom, nesse caso, ele vai ter o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. Então, eu sei que, por conta da distância que ele vai percorrer, que o deslocamento total desse meu camarada aqui vai ser um deslocamento, um ΔS, igual a 350 metros. É o quanto ele vai andar. Perfeito? Então tá. Eu sei que esse problema é um problema que eu vou chamar de MRU, movimento retilíneo uniforme. Isso significa que a velocidade não muda, ou seja, a velocidade é constante. Isso vai dizer muita coisa para a gente, por quê? Num problema em que a velocidade não muda, ela é constante, a gente tem certeza de que não existe aceleração. E se não tem aceleração, a gente pode usar a expressão posição final é igual a posição inicial mais a velocidade, que não muda, vezes o tempo. A gente sabe que ele vai ter um ΔS de 350 metros, ele vai se deslocar 350 metros, o que significa dizer que se eu disser que aqui é o 0 metro,
aqui no final é o 350 metros. Então eu tenho a posição final, 350, a posição inicial, tá lá, é o 0, a velocidade. Bom, o problema disso é o seguinte, a velocidade desse trem é de 180 km por hora. Só que eu tenho aqui as distâncias em metro. Então a coisa mais simples a se fazer nesse momento é transformar essa velocidade de 180 km por hora em algum valor metros por segundo. Como eu faço isso? Eu pego o valor e divido por 3,6, que é o nosso fator de conversão. Ou seja, 180 km por hora dividido por 3,6 vai ser a mesma coisa que 50 metros por segundo. Ou seja, a minha velocidade é 50 metros por segundo, vezes o tempo, que é justamente a pergunta. Então veja, como eu sei que a pergunta do problema é qual é o tempo, eu não preciso ficar me perguntando, qual variável é que eu não tenho? Eu sei que é o tempo que eu preciso descobrir. Então se eu fizer essa conta, vai ficar 350 igual a 50 vezes t, passa o 50 para o outro lado, vai ficar 350 dividido por 50, e 350 dividido por 50 dá um tempo igual a 7 segundos. Eu estou fazendo num formato. Se você achou que o formato está ruim, deixa nos comentários lá, faça num outro formato. E aí eu vou ver o que eu posso fazer, certo? Espero que ajude a você estudar e divirta-se um pouco estudando. Tá joia? Valeu!